Dois times receberam exatamente a mesma tarefa, que era construir o mesmo jogo de estratégia do zero. E os dois entregaram uma coisa que funciona pra gente. Mas funcionar, a gente pode concordar que é o mínimo. A pergunta de verdade é: qual dos dois aguenta o tempo, o crescimento e a vida real? E é isso que a gente vai ver e eu vou mostrar pra vocês. A gente usou o mesmo prompt para testar o Opus 4.8 contra o Fable 5. E é hoje que a gente vai ver o resultado que esses dois caras entregaram para a gente para fazer uma recriação do Age of Empires com apenas um prompt, sem design system, sem PRD, sem absolutamente nada. A gente fez um método que geralmente a gente fala para fazer o contrário aqui na Prompt Society, que é, no lugar de escrever um PRD, criar um design system, depois fazer uma validação visual e etc., a gente foi direto para um prompt grande e esperar que a inteligência artificial fizesse tudo. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Para você que está chegando agora e não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Clepa, eu sou diretor de produto, diretor de inteligência artificial, já tem mais de 12 anos que eu estou em tecnologia. Eu sou engenheiro de controle e automação, eu sou engenheiro mecatrônico também, com uma formação na Europa, trabalhei com robótica para reabilitação, utilizava inteligência artificial do que o pessoal chamava de deep learning e machine learning clássico para ler sinais cerebrais e a fazer a classificação deles. Escrevi o capítulo de um livro de medicina ortopédica a respeito da classificação de sinais cerebrais com inteligência artificial, ainda durante a minha graduação. E hoje o que eu faço é, dentro da Prompt Society, que é uma comunidade de inteligência artificial na qual eu sou fundador, é ensinar a inteligência artificial, porque a gente acredita que a democratização da inteligência artificial é o que vai tirar o Brasil da segunda divisão. Então, se você está chegando agora, já clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e curte esse vídeo, que com a tua ajuda a gente consegue levar esse conhecimento gratuito para mais pessoas. Beleza? Então vem comigo e vamos para os nossos testes. Pessoal, então olha só. Vamos fazer uma pequena navegação pelos dois. Aqui do meu lado esquerdo, você tem o Fable 5 e aqui do meu lado direito você tem o que o Opus 4.8 gerou pra gente, tá? Então vamos começar pelo Opus para vocês entenderem o que ele gerou do jogo. Lembrando que ele não tinha nada, né? Ele não tinha absolutamente nada, ele não tinha absolutamente nada, ele não tinha um sistema de design pra gente, ele não tinha nenhum ícone, ele não tinha nada, não tinha nenhum botão, não tinha nada. Olha só. Ele gerou pra gente o Opus 4.8. Vou mostrar o prompt pra você já já, tá? E foi essa... poxa, tá feio, né, cara? E foi esses são os bonequinhos, então os comandos são iguais, ó. Aqui ele tá cortando a lenha. Vamos pedir pra ele... Pô, esse daqui deve ser ouro? Não faço ideia do que é isso. Vamos ver. Caramba. Cara, ele se movimenta, tem uma sombra, assim como o Age, e etc. O Opus, ele ama emoji, né? A gente sabe que ele ama emoji. Será que eu consigo fazer esse cara? Aqui, ó. Agora ele tá colhendo, tá matando a ovelha. Olha só. Aí esse cara aqui. Aqui eu consigo fazer house, lumber, mining camp, mill farm. Olha, vai construir uma casa pra gente. Vamos ver como que a casa é. Esse cara aqui. Vai aqui atrás da pedra. Então, é tudo muito... Da minha opinião, tá? É tudo muito abstrato, né? Imagino que o campo inimigo esteja aqui pro outro lado e tal, mas tu pode ver que é tudo muito, muito abstrato. Uma casa é igual o centro da cidade aqui, que é a unidade deles, né? O town center. É tudo muito, muito parecido. Então, vamos fazer mais um villager aqui. Mas assim, lembra que foi um prompt só, sem nenhuma interação de nada. O cara ele terminou de construir, ele decide ir por aqui,
Esse aqui, o outro tinha terminado o ouro, ele decidiu ir cortar. Já é um problema, né? O outro tinha terminado o ouro, ele decidiu ir cortar lenha por algum motivo. Não, ele ainda tá com o chapeuzinho do ouro, na verdade. Ó, com o outro da lenha aqui. As ovelhas não consigo mexer, a princípio. Ovelha não serve pra nada. Então foi isso que o Cloud 4.8, Cloud Opus 4.8 gerou pra gente. Vamos ver agora o que que o Mythos conseguiu, o que que o Mythos conseguiu gerar, tá? Vou sair aqui. Vamos ver o que que o Mythos conseguiu gerar pra gente. O Mythos é o Fable, né, gente? Eu falo Mythos, tô falando Mythos, mas no final do dia o que a gente tem aqui é o Fable, porque o Fable, para que a gente esteja na mesma página, ele é basicamente o Mythos com salvaguardas, correto? Vamos aqui então. Olha, Age of Cloud. Jogar. Ó, já criou tudo em português pra mim. Cara, assim, já de cara a minha experiência é melhor, tá? Ó, os bonequinhos estão desenhados. Veja só. Uma casa é uma casa. Ó, isso daqui é uma casa. Isso pra mim é uma casa. O outro não, né? Era um quadrado. Então, e lembrando, tá? Não tô passando pano pro bicho, não. Mas é um prompt só. Vai aqui. Vamos construir alguma coisa pra gente ver? Vamos fazer a mesma coisa, né? Construir uma casa. Ó, a casinha já é diferente do centro da cidade, tá entendendo? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Aí já tem os caras aí, ó. Vamos fazer um quartel. Ó, quartel já é diferente também, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, assim, o que que a gente pode ver já de cara? Os bonecos estão melhor feitos, eles parecem pessoas, parecem os hominhos aqui, né? Poxa, o machado deles aqui, a ferramenta, para ser sincero, tá parecendo uma lança, não tá melhor. Mas, para mim, já é melhor do que tava antes, que era um bastãozinho que ficava saindo. Olha só. Gente, pra mim tá melhor, tá? Sei que eu sou um pouco fanboy de novas tecnologias, mas para mim, para mim está melhor. Olha aí. Ó, a gente já não vê, a gente vê alguns emojis, né? A gente vê alguns emojis sim, também. Casa. Vamos fazer o miliciano, que é o nome que ele deu. Eu não escolhi nada, tá? Eu vou mostrar para vocês o prompt. Mas a gente escolheu pouca coisa disso daqui. Nós escolhemos pouca coisa. Ó, fez o guerreirinho. Vou mandar ele pro outro lado do mundo aqui. Esse nosso guerreirinho. Ó, lá vem ele. Ó, não consegue se mexer muito bem, hein? Não consegue se mexer muito bem. Eles não conseguem contornar uns aos outros. Assim, a gente olha a parte de sombra muito parecido com o Age também. Bom, eu curto muito jogar, tá, gente? Minha infância eu passei jogando isso daqui. Então, ó, então eu posso ter que tomar cuidado para não tomar o vídeo todo fazendo isso daqui com vocês. Mas, veja bem, ó, a sombra anda bem e tal. Eu gostei mais, que foi uma criação só. Mas assim, é, olhando para a parte gráfica e de usabilidade, tá bem melhor, né? Até, poxa, o jeito que ele escreve aqui, ó, aldeão, idade feudal e tal, esse tipo de coisa, para mim ficou melhor. Ó, miliciano e tal. Antes colocava farmer e aí um F entre parênteses. Então, assim, na parte de a experiência do usuário aqui para mim tá melhor e a interface muito melhor também, na minha opinião. E para usar, muito parecido, tá? Os dois tomaram algumas mesmas diretrizes. O que a gente usou para criar ele aqui, tá? A gente usou um prompt que foi esse aqui. Vou mostrar para vocês agora. O prompt que nós usamos foi esse aqui, ó. Esse foi o prompt.
Construir um jogável de Age of Empires 2 do zero. Missão: construa do zero um RTS isométrico inspirado em Age of Empires 2, o que esteja jogável de verdade ao final da primeira sessão. Não quero protótipo morto, quero um comando único que sobe o jogo, que eu já consiga coletar recursos, construir, criar unidades, etc. Autonomia. Você tem autonomia total, deu autonomia total para ele. Não pare para me perguntar coisas que você mesmo pode decidir. Stack, arquitetura, etc. Nomes. Decida rápido porque você registre o porquê em decisions.md e avance. Só me interrompa se houver um bloqueio que torne a missão impossível. E nenhum dos dois me interrompeu, tá? Stack. Escolha você. Critérios obrigatórios, taranã, sugestão forte, mas decida TypeScript mais Vite mais Pixie.js. Isso daqui faz ele construir os vetores, tá? Escopo da V1, mapa e o jogador contra uma IA. Não precisa ter 13 civilizações, nem tudo no jogo original. Você precisa do loop, taranã. Mecânicas do núcleo, com todos os aldeões, plano em fases, barra de realismo, testes de verificação, controles, definition of done. Um único comando, npm run dev, sobe o jogo e eu consigo, sem mexer em código, começar uma partida. Regras de trabalho, ele colocou aqui. Comece agora pela fase 0, boa construção. Vamos que vamos. Foi esse prompt que os dois receberam, tá? Se você quiser, pausa aí, dá uma olhada e etc. Provavelmente não, né? Esse prompt ele vai estar lá na comunidade, lá na Prompt Society, né, que você consegue criar a tua primeira conta de graça, tá? Então, entra, clica no link da descrição e vem comigo nessa. Agora, pessoal, vamos falar sobre... Bom, tá aqui, ó. Tá aqui jogando, os bichinhos tão bonitos, mas vamos para além vamos sair da visão de se eu gostei ou você gostou, se a gente gostou ou não, tá? Vamos sair dessa. Não é isso que a gente quer. Opa! Não é isso que a gente quer nesse momento, tá? Não é isso que a gente quer nesse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo já qual versão você gostou mais, mas eu acho que para mim vai estar... provavelmente vai estar bem claro também qual que você gostou. Galera, vamos lá. Vou dividir a conversa aqui em quatro etapas para a gente ver, tá? A primeira, a casa por dentro. O que eu notei de diferença entre esses dois caras aqui, tá? O que a gente notou de diferença entre o que os dois amigões aqui me entregaram? Deixa eu mostrar para vocês. A principal diferença foi a seguinte. Lembra que o Opus está aqui e o Fable está aqui do meu outro lado. A principal diferença foi a seguinte. O Fable divide o jogo em vários arquivos pequenos e com nome claro, enquanto o Opus ele concentrou quase tudo no único arquivo, tá? Então dá uma olhada. Aonde que tá isso, Ali? Tá aqui, ó. SRC. Sim. Olha só. O que o Fable tem? A gente faz nessa parte de teste, tá? Config, fog, mapgen, path, RNG, system types, world, tudo isso daqui pra gente, ó. Todos os arquivos pequenos. Enquanto, o que o Opus fez pra gente? Ele criou um arquivo e esse daqui. Ele criou GameState.TypeScript.ts. E aí, ele colocou aqui para nós 900 e lá vai pedrada linhas. Tá vendo? Isso aqui que ele criou pra gente. 900 e poucas linhas. 912 linhas ele criou para nós. Tá? Então, o que a gente consegue tirar de insight aqui? É como se fossem duas cozinhas. Tá? Na do Fable, cada coisa tem uma gaveta etiquetada. Talher tem aqui, tempero tem ali. Na do Opus, tá tudo numa gaveta enorme. Então, assim, as duas cozinhas, no fim das contas, elas vão cozinhar o mesmo prato. Mas quando você precisar achar uma colher às pressas ou pedir para outra pessoa cozinhar para você, qual das duas cozinhas vai ganhar? Quando o código é dividido em partes pequenas, qualquer pessoa pode entender, achar, consertar, mexer no resto. Então, por exemplo, eu
eu não programo em TypeScript. Eu não vou sentar, fazer código, etc. A minha vida pede que eu faça muitos MVPs e que seja muito dinâmico. Então, cara, eu uso o Vibe Coding praticamente todos os dias da minha semana. Por quê? Porque eu sou diretor de produto. Meu time fica focado em fazer, em validar coisas com o cliente, entendeu? Então a gente faz muito MVP. Quando a gente passa isso para o programador, no caso, o que tu acha que o cara fala? Se você passa um código inteiro de, 1.000 linhas para ele, ele vai pegar aquilo e vai falar, cara, nem brincando, deixa que eu faça de novo aqui, esquece esse teu negócio, né? Que é o que a gente recebeu na comunidade de Vibe Code, um feedback muito forte de programadores sêniores que a gente tem. Era falando, cara, a gente não tá conseguindo recriar essas coisas, não tá conseguindo recriar utilizar muito esses códigos, né? Vamos fazer de volta. Agora, se a gente entrega em porções pequenas, muito mais organizadas, o pessoal vai conseguir entrar, mexer e mudar só aquilo que é necessário. Porque não vira aquele negócio que, poxa, você arruma uma coisa aqui e quebra uma coisa do outro lado. Tá bom? Se você, a propósito, é um programador sênior, um dev, full stack, comenta aqui embaixo qual das duas versões você prefere, beleza? Mas o feedback que eu tenho geralmente é essa. Etapa 2 que eu quero trazer para vocês. O Fable, ele se autotestou mais, tá bom? Ele fez mais testes automáticos. Ele criou para ele mesmo 19 contra 15 do Opus. E ele deixou escrito em português também. Por algum motivo. Não que isso seja um diferencial gigantesco, mas é isso. Então, quando a gente olha aqui, ó. .ts, aqui, ó. Quando a gente olha aqui, você consegue ver os testes que ele criou. Para ele mesmo. Aldeão coleta madeira e deposita no TC. Recurso esgota e é removido do mundo. Construção e produção. Treinar aldeão consome comida e cria unidade após o tempo. Não treina sem recurso. Produção trava, etc. Tá bom? E o Opus, ele já deixou aqui, ó, em barra teste, cadê? Aqui, em barra testes. Em barra testes. Só um segundo. Ó, a militia kills an enemy villager. Declares defeat when the player's town center falls. Então, assim, ele criou alguns testes e deixou esses testes aqui em inglês. Uma diferença. Mas o Opus criou 19, desculpa, o Opus criou 15, enquanto o Fable criou 19, tá? Essa é outra diferença. Então, cara, assim, testes automáticos vão ser como um inspetor que revisa o trabalho sozinho toda vez. Então são 19 inspeções que o Fable fez contra 15 do Opus. E as do Fable estão em português. Então você lê exatamente o que está sendo garantido ali por ele. Beleza? Então os dois passam na prova, mas o Fable estudou mais matérias antes de entrar na sala, por assim dizer. Beleza? Para que tu entenda o que está acontecendo aqui. E agora, olha só o seguinte. Uma coisa que só o Fable fez. Só ele fez isso. Que foi o computador jogando uma partida inteira contra ele mesmo e confirmando sozinho que houve só um vencedor. Então, o que ele criou aqui para mim? Dá uma olhada. Partida espelho, bot jogador versus IA, jogador 1. Termina com um vencedor. Então, assim, o jogo joga sozinho. Ele joga do início ao fim. O teste verifica que alguém ganhou. E o Opus não tem nada disso parecido. Ele vai testando pedaços, né? Como a gente viu, combate, economia, né? E etc. Mas são testes isolados. Não é uma partida completa de ponta a ponta que ele fez. Então, a diferença entre testar só o motor e o freio separados e botar o carro para dar uma volta completa na pista sozinho, do começo ao fim. Então isso seria o que o Fable está fazendo. O Fable, ele está pegando o carro que ele criou e colocando em Interlagos para fazer uma volta rápida. O Opus, ele está fazendo teste do motor, ele está fazendo um teste do pneu e etc, essas coisas isoladas, tá bom? Então assim, esse é o teste mais difícil, na minha opinião. Tu tá jogando sozinho isso ao fim e provando se sustenta
por inteiro, tá? Então, só testar essas peças, na minha opinião, não bastaria. O Fable, ele colocou o jogo inteiro para rodar. E esse veredito total é o seguinte, não é o hoje, na minha opinião. Isso daqui seria sobre o amanhã. Tá? Os dois jogos, eles estão funcionando, como vocês viram. E ambos precisam de melhorias. Talvez o Fable ele criou uma primeira versão melhor do que o Opus conseguiu criar, tá? Mas os dois estão funcionando. Do mesmo jeito que dois prédios podem estar de pé hoje. Mas um foi construído com a planta organizada e com mais inspeções. Então, quando vier o tempo, o crescimento e as reformas, esse é o cara que vai continuar de pé, tá? Se a gente olha esses 3 pontos, recapitulando eles, a gente tem maior organização no Fable, tem as gavetas etiquetadas, tá? A gente tem ele mais testado, fez 19 inspeções, e ele tem ele mesmo jogando sozinho contra ele, que é a prova mais difícil, na minha opinião. Então, software bom não é o que funciona na demonstração. É o que ainda vai funcionar daqui a um ano, na mão de outra pessoa, depois de 1000 mudanças. Por isso que, na minha opinião, o Fable não é só o que joga melhor hoje. Ele é o que vai envelhecer melhor também, tá? Então, eu vejo que ele veio com uma outra proposta. O Fable 5, ele veio com uma proposta diferente, que ele não só entrega algo agora, mas ele entrega algo pensando na longevidade, tá bom? E é por aqui que a gente fica com essa review dos dois testados, beleza? Comenta aqui embaixo se você quer alguma coisa a mais, se você sentiu falta de algo nesse vídeo, ou o que você gostaria de ver testado tanto no Fable quanto no Opus, beleza? Eu espero que você tenha gostado disso. Se você chegou até o final, comenta aqui o que você mais gostou, comenta aqui algo que a gente possa melhorar. E também se inscreve e já deixa teu like caso você não tenha feito isso ainda, beleza? Fico por aqui hoje, pessoal. Vejo vocês no futuro.